chamado de Kyoto. Viajar para o Japão sempre foi meu sonho. Desde criança, eu me encantava com os templos, as florestas de bambu, as histórias de samurais e os mitos das criaturas que rondavam as noites silenciosas. Quando finalmente juntei dinheiro suficiente, decidi que não esperaria mais. Comprei a passagem e parti sozinho, convencido de que essa viagem mudaria minha vida. Mal sabia eu o quanto mudaria, e da forma mais assustadora possível. Cheguei em Tóquio primeiro, deslumbrado com as luzes, os arranha-céus, as ruas lotadas e os sons que nunca paravam. Era como estar em um futuro vivo, uma metrópole que pulsava. Mas não era Tóquio que me chamava, e sim Kyoto. Algo dentro de mim me empurrava para aquela antiga capital, como se houvesse uma promessa me esperando. Na terceira noite, embarquei em um trem noturno rumo a Kyoto. A viagem foi tranquila. As janelas mostravam reflexos escuros da floresta e das pequenas vilas iluminadas apenas por lanternas vermelhas. Em certo ponto, percebi que não havia mais nenhum passageiro além de mim. O cobrador, um homem de olhar apagado, caminhou pelo corredor e me encarou de uma forma que me gelou por dentro. Sem dizer nada, apenas carimbou meu bilhete e seguiu em frente. Quando cheguei a Kyoto, era madrugada. A estação estava praticamente deserta, exceto por uma senhora que vendia chá em garrafas de vidro. Ela me fitou por longos segundos antes de me oferecer um frasco. Não aceitei, mas nunca vou esquecer a frase que ela disse com a voz rouca, quase um sussurro. Eles já sabem que você chegou. Não entendi, mas o arrepio que subiu pela minha espinha fez com que eu me apressasse para sair dali. Nos primeiros dias visitei templos, jardins e becos antigos. Mas à medida que explorava, comecei a sentir algo estranho. Em cada esquina vazia, em cada corredor estreito, parecia haver alguém me observando. À noite, o silêncio de Kyoto não era silencioso. Havia sempre um sussurro distante, como uma respiração que vinha das sombras. Uma tarde, decidi visitar o Fushimi Inari Taisha, famoso por seus milhares de portões vermelhos que formam um túnel interminável. A princípio, turistas caminhavam pelo mesmo trajeto, rindo, tirando fotos. Mas eu continuei subindo, cada vez mais alto, até me ver sozinho. O vento ali parecia carregar vozes. As estruturas de madeira rangiam, e a cada passo, o som dos meus pés era repetido por um eco que não vinha de mim. No topo encontrei um pequeno santuário abandonado. As pedras estavam cobertas de musgo, e as raposas de pedra tinham olhos gastos. Ainda assim, havia oferendas recentes. Arroz, moedas e até bonecas de porcelana. Foi então que ouvi claramente uma voz atrás de mim. Você voltou. Girei o corpo, mas não havia ninguém. Apenas os portões vermelhos descendo pela montanha. A voz, porém, tinha sido real demais para ser fruto da minha imaginação. Naquela noite, acordei em meu quarto de hotel com o som da porta deslizando. As cortinas tremiam, embora a janela estivesse fechada. No canto do quarto, uma sombra mais escura que a própria escuridão parecia se erguer. Eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo não respondia. A sombra então se inclinou e senti seu peso sobre meu peito. Ela não tinha rosto, mas havia algo no espaço vazio de sua cabeça que parecia me devorar com olhos invisíveis. Sussurros ecoavam em japonês, palavras que não compreendia, mas que soavam como orações antigas. Antes de perder a consciência, percebi que a sombra tinha mãos alongadas e afiadas, que se fechavam lentamente sobre minha garganta. Despertei ao amanhecer, sozinho. Nenhum sinal da visita, exceto marcas vermelhas em meu pescoço, como se garras tivessem pressionado minha pele. Eu deveria ter fugido de Kyoto naquele dia, mas algo me prendia ali, não apenas a curiosidade, mas uma sensação sufocante de que eu tinha sido escolhido para algo. Cada noite a sombra voltava, ficando mais próxima, mais sólida, mais real. Eu já não dormia mais. Buscando respostas, conversei com um monge em um pequeno templo. Contei apenas parte do que estava acontecendo, omitindo os detalhes mais insanos. Ele me olhou por um longo tempo. Depois colocou diante de mim uma pequena estatueta de raposa com um selo preso à boca. O que o persegue não é deste mundo, disse ele. É um espírito faminto. Se veio até você, é porque você já pertenceu a ele em outra vida. Perguntei como poderia me livrar. O monge apenas abaixou a cabeça e respondeu. Você não pode, mas pode escolher, servir ou fugir. Se fugir, ele seguirá. Se servir, talvez lhe poupe. Saí do templo com mais medo do que respostas. Mas algo dentro de mim começou a aceitar a ideia. E se aquela sombra tinha razão? E se eu realmente já tivesse estado ali, em outra vida?
e agora estava apenas retomando um destino interrompido. Na última noite em Kyoto, o espírito não apenas apareceu. Ele falou. Acordei com o quarto mergulhado em escuridão, mesmo com as luzes acesas. A sombra tomou forma diante de mim, alta, deformada, com longos membros que se arrastavam pelo chão. De dentro de seu vazio, uma voz ressoou, não em japonês, mas em algo que minha mente estranhamente compreendeu. Você prometeu. Meus ouvidos uniram. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A sombra estendeu a mão, e senti um frio insuportável tocar minha testa. Imagens invadiram minha mente. Campos antigos, templos queimando, eu usando roupas de séculos atrás, e aquela mesma sombra caminhando ao meu lado, como se fosse parte de mim. Caí de joelhos. A voz continuou. Retorne. Quando despertei, estava no meio da floresta de bambu de Arashiyama, sem lembrar como cheguei lá. O sol nascia, mas o frio não passava. No bolso do meu casaco havia um amuleto vermelho que eu não tinha antes, marcado com símbolos que não conseguia ler. Voltei ao hotel apenas para pegar minha mala. Peguei o primeiro trem para Tóquio, tentando acreditar que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas o amuleto ainda estava comigo. E enquanto o trem cortava os campos, percebi algo aterrorizante. Meu reflexo na janela não se movia ao mesmo tempo que eu. Ele sorria, enquanto eu tremia. Desde então, voltei para o meu país, tentando levar a vida normalmente. Mas sei que não estou sozinho. Às vezes acordo no meio da noite e vejo os portões vermelhos em meus sonhos, intermináveis me chamando de volta. Outras vezes, sinto o peso daquela sombra sobre meu peito. E agora, mais do que nunca, sinto que a voz está ficando mais clara. Ela não pede mais. Ela ordena. Retorne. Achei que voltar para casa fosse me libertar, mas só tornou tudo pior. Desde minha chegada, os sonhos ficaram mais intensos. Não eram mais apenas imagens vagas dos portões vermelhos ou da sombra sem rosto. Agora eu caminhava dentro deles, sentia o cheiro de madeira úmida, o vento cortante, e ouvia aquela voz incessante repetindo a mesma ordem. Retorne. Perdi noites de sono, meu corpo enfraqueceu, e o amuleto vermelho que encontrei em Kyoto parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Às vezes eu o deixava dentro de uma gaveta trancada, mas pela manhã ele sempre estava ao meu lado, sobre o travesseiro. Houve um momento em que pensei em destruir o objeto. Coloquei-o no fogo, mas as chamas não o tocaram. Afundei-o na água, mas ele não se molhou. E quando tentei jogá-lo no lixo, acordei no dia seguinte com ele preso em volta do meu pescoço como se fosse um colar. Não consegui mais suportar. Na terceira semana de tormento comprei uma passagem de volta ao Japão. Eu já não via escolha. Se não retornasse, aquela sombra acabaria me consumindo. Quando o avião pousou, senti um alívio estranho, como se algo dentro de mim estivesse finalmente satisfeito. Mas esse alívio não era humano. Era a sombra. Peguei um trem direto para Kyoto. As paisagens familiares voltaram a me cercar, mas havia algo diferente. Eu via os portões vermelhos não apenas no templo Fushimi Inari, mas nas entradas das casas, nas esquinas, até refletidos nos vidros das janelas. Era como se a cidade inteira fosse apenas um gigantesco labirinto me guiando de volta. Na noite seguinte, subi sozinho o mesmo caminho de Tori que havia percorrido antes. Estava escuro e não havia mais turistas. O vento trazia um som que não era vento. Era um canto baixo, um lamento. Cada passo ecoava como se 100 outros pés marchassem comigo. Cheguei ao santuário abandonado no topo. As oferendas ainda estavam lá, mas mais frescas, como se tivessem sido deixadas naquele mesmo dia. A sombra me esperava. Desta vez, ela tinha forma quase humana. Alta, com um kimono negro rasgado, braços longos demais e um vazio onde deveria haver rosto. De dentro desse vazio ecoou. Você demorou. Eu não respondi. O amuleto em meu peito queimava. Instintivamente segurei-o. A sombra ergueu uma das mãos deformadas e apontou para mim. A promessa. Cumpra. Imagens explodiram em minha mente novamente. Eu, em outra vida, ajoelhado diante daquele mesmo espírito. O templo em chamas, homens mortos ao redor, e eu oferecendo algo em troca de poder. Meu corpo inteiro tremeu. Eu havia sido um traidor, um assassino, alguém que havia vendido a alma a essa entidade séculos atrás. E agora, estava ali para pagar a dívida. O que você quer de mim? Consegui murmurar, a voz quase falhando. A sombra se aproximou. O vento parou. As árvores em volta silenciaram.
E ela sussurrou dentro da minha mente, tão nítido que senti o gosto metálico do sangue na boca. O retorno é o sacrifício. De repente percebi o que significava. Eu não estava ali para viver. Eu estava ali para morrer. Para me entregar. Caí de joelhos diante do altar coberto de musgo. O amuleto começou a se abrir, rachando como um casulo, revelando dentro dele uma pequena esfera escura que pulsava como um coração. A sombra estendeu as mãos. O desespero me consumiu. Eu não queria morrer, mas quanto mais resistia, mais meu corpo era sugado para frente, como se a gravidade me puxasse para dentro daquele vazio. Minhas unhas arranharam as pedras do santuário, mas não consegui segurar. E então, silêncio. Quando abri os olhos, já não estava no topo da montanha. Eu estava no meio de uma rua de Kyoto, mas não como a conhecia. Lanternas vermelhas tremulavam em cada esquina, e multidões de figuras sem rosto passavam ao meu lado. A cidade parecia a mesma, mas envolta em um crepúsculo eterno. Olhei para minhas mãos. Eram transparentes. Eu não respirava. Não sentia meu coração. Foi nesse momento que compreendi. Eu tinha retornado, mas não ao mundo dos vivos. O santuário não era apenas um templo abandonado. Era um portão. E eu, finalmente, havia atravessado. Agora caminho por essa Kyoto distorcida, preso entre o passado e o presente, entre a vida e a morte. As outras almas que vagam por aqui não falam, apenas me seguem com olhos vazios. A sombra nunca mais apareceu, mas eu sei que ela está em algum lugar, me observando. Talvez eu tenha cumprido minha promessa. Talvez eu seja apenas mais um espírito faminto, condenado a repetir eternamente esse ciclo. Mas o mais aterrorizante é perceber que às vezes vejo reflexos do mundo real. Lanternas de verdade, pessoas vivas passando sem notar minha presença. E em raros momentos consigo sussurrar através da barreira. Se você algum dia visitar Kyoto e sentir uma voz sussurrando seu nome no meio dos portões vermelhos, não olhe para trás. Pode ser eu tentando arrastar você para cá. E se você ouvir, retorne. Será tarde demais.